A gente pode pensar assim, a gente tem que ganhar todos os jogos. O Vasco, apesar de estar lá embaixo, uma equipe que vai se qualificar, tem se qualificado, a gente tem acompanhado, tem contratado, então a gente acabou perdendo pontos lá atrás. Nós não podemos mais, independente se nós vamos jogar contra o líder ou contra a equipe que está lá embaixo na zona de rebaixamento. Nós temos que ter o mesmo respeito e a mesma dedicação, e foi o que aconteceu. O Corinthians fez um grande jogo hoje, conseguiu sair com uma vitória muito importante, que nos afasta ali da parte de baixo, e a gente já começa a olhar o meio da tabela, já estamos com um jogo a menos também, mas é jogo a jogo. Fico feliz com o momento, são 7 partidas, 6 vitórias e um empate, então nós temos muito a melhorar, muito a crescer ainda, mas ficar feliz com o momento que a gente está vivendo. Cássio, como você vê o momento do Carlos Miguel jogando na Sul-Americana? Você tem um substituto à altura? É normal, né? Jogar no Corinthians tem que ter substitutura, não só o Carlos Miguel. O Donelli também, quando precisou, jogou muito bem. O Walter, quando estava aqui, jogou muito bem. Não é o Carlos Miguel, o grande goleiro, tem um grande futuro. A gente fica muito feliz por ele estar jogando, até por quando ele chegou e a evolução que ele teve assim. E eu acho que a gente não tem que ser individualista, tem que pensar no conjunto. E com certeza, quando ele joga bem, eu fico muito feliz, porque a gente é uma equipe, a gente é conjunto, então feliz pela evolução dele, feliz pela evolução do Donelli, feliz quando o Walter esteve aqui, entre outros goleiros que jogaram pelo Corinthians. Eu acho que um time vencedor não se faz com 11 jogadores, sim com um grupo forte. Há 3 meses, mais ou menos, era difícil o torcedor acreditar que o Corinthians podia ir longe na Sul-Americana, podia ganhar a Copa do Brasil e ia sair de perto da zona de rebaixamento do Brasileiro. Hoje já tem torcedor falando que o Corinthians pode brigar, não pela Libertadores, mas de repente terminar no meio, ser campeão da Copa do Brasil e ganhar a Sul-Americana. Dá para falar isso hoje? Vou pensar no próximo jogo. Feliz com os resultados, feliz com tudo. Eu acho que a gente saiu dessa situação toda que você falou, porque a gente sempre. O jogo seguinte sempre foi o mais importante. A gente tem que continuar assim. O próximo jogo é o mais importante. Nos preparar bem, ficar feliz com todo momento. Como tu falou, a gente passou por um momento difícil, as coisas aconteceram, mas sempre teve muito trabalho, dedicação, empenho. Eu acho que isso fez a gente melhorar, evoluir, mas a gente não pode se dar por satisfeito e se acomodar. Nós temos que continuar trabalhando, continuar evoluindo e crescendo, e é assim que as coisas têm melhorado. Então, qual a importância do você tá no Corinthians? Já trabalhou com técnicos de diferentes estilos. E aí eu falo tático, mas também no trato com os jogadores, na parte emocional. O Luxemburgo vai completar 3 meses agora no Corinthians. O que você aponta como a principal marca do trabalho dele? Acho que a personalidade dele, de ele pegar o Corinthians na situação que pegou, em certos momentos, como eu respondi na outra pergunta, a gente está num momento difícil, e às vezes as coisas não acontecem como a gente queria, e ele está sempre ali junto, dando suporte. Um cara que é extremamente forte, mentalmente, é um cara que está sempre pronto para tentar ajudar o grupo, o elenco, sabe o quanto é difícil quando o Corinthians não está numa fase boa, já conhece muito bem o clube, é multicampeão. Bom, vou ficar elogiando ele aqui, mas ele tem muitas características assim. Então ele é um cara que controla, entende bem o cenário das coisas, é, tem um trato bom até pela experiência dele com o futebol assim, mas é um cara que tem um monte de características positivas assim, e ele com certeza nos ajudou a sair daquele momento, tem nos ajudado com todas as características que ele tem. Cássio, em cima da pergunta do Cássio, né, sobre o Luxemburgo, é normal num grupo, não só no futebol, na minha empresa, na empresa do colega e tal, que tem gente mais satisfeita, menos satisfeita, é a coisa mais normal do mundo num grupo. Eu perguntei isso para o Luxemburgo. As críticas que vocês receberam, até ameaças, agressões, tudo que aconteceu com vocês, uniu o grupo em torno de um objetivo, que é vamos jogar pelo Luxemburgo, por nós, pelo Corinthians. Isso serviu para unir um pouco mais? Cara, eu creio que não, porque muitas vezes, não, assim, é lógico que ninguém gosta de receber críticas faz parte, desculpa, não gosta de receber ameaças, que já foge um pouquinho já do nosso cotidiano, do que é o normal. Assim, cara, lógico que a gente sabe que aqui no Corinthians as coisas não são fáceis, quando as coisas não estão bem, a gente sabe que a pressão é muito grande, mas assim, a gente sempre trabalhou, cara, e se você for pegar muitas vezes nas entrevistas e jogos que a gente for ver, a gente teve azar de repente não conseguir matar o jogo, ter desatenção lá atrás, tomar uns gols. Então, assim, claro que eu acho que mostra mais ainda que é um grupo de homens, né, nessa situação, porque se fosse um grupo que não fosse comprometido,
Eu não acho que o Corinthians teria dado essa volta e está tendo essa evolução. Acho que é um grupo que sempre foi comprometido, sempre foi dedicado. Infelizmente, as coisas não aconteceram bem, e a gente sabe. Quando as coisas não acontecem bem, a pressão que é aqui no Corinthians. Mas é um grupo que se manteve unido, continuou trabalhando e tem dado uma resposta boa. Mas, cara, tem muita coisa pela frente. A gente tem que continuar com essa regularidade, tem que continuar pontuando brasileiro. Os mata-matas aí são extremamente importantes, que a gente não cometa poucos erros assim para estar brigando. Eu acho que o fato de nós estar numa semifinal de Copa do Brasil, umas oitavas de final de Sul-Americana, eu acho que mostra o quanto a gente é comprometido e o brasileiro saindo da situação que nós estávamos, que o time é comprometido. Mais quando você chegou para o Corinthians, né? Gostaria que você falasse das suas impressões sobre ele, que ontem, inclusive, em coletiva, falou realmente do interesse em jogar pelo Corinthians, a grande vontade de jogar pelo Corinthians, demonstrou muita humildade nas suas palavras e disse que veio para somar, inclusive ajudar ali na zaga os zagueiros que são mais novos, né? Com a experiência que ele possui. No primeiro contato que você teve com ele, agora não contra aquele jogador que você foi jogar contra, como em outras ocasiões, mas estando no mesmo barco, estando do mesmo lado, qual a sua primeira impressão do Lucas Veríssimo? É difícil até porque chegou tem 2 dias, ele teve contato com a gente, se não me engano, 2 ou 3 dias, assim, mas tenho certeza que é um grande profissional e nos treinos assim, treinou pouco, até porque nós tínhamos os jogos. Ele é extremamente profissional, um cara que foi muito bem no Santos, né? Jogou no Santos, foi bem. Foi para a Europa, infelizmente teve uma lesão um pouco grave, um jogador de nível de seleção, e não tenho a menor dúvida que ele vai agregar para a gente, que ele vai nos ajudar aí. Eu acho que é legal quando. E não só ele, né? Todos os jogadores que chegam com esse intuito de ajudar, sim. A gente tá muito feliz com a chegada dele, que ele possa nos ajudar. E como eu falei antes nas respostas, eu acho que a gente não tem os jogadores, tem um grupo. E a gente precisa de todo mundo bem para se ajudar. E eu acho que a gente tem se ajudado, que as coisas têm acontecido e a gente conseguiu as vitórias. Só para encerrar, você, um silêncio da Neoquímica Arena deu para perceber você gritando bastante. Óbvio que faz parte disso tudo e você é uma liderança desse time. Falando do pessoal, o Cássio adotou isso como uma postura para ele, essa liderança do elenco. Qual que é a importância do Cássio hoje no Corinthians? Cara, eu tento fazer o meu melhor pelo Corinthians, tento fazer o melhor para ajudar meus companheiros, ajudar a equipe em geral, assim, mas creio que todo mundo tem sua qualidade e tem sua contribuição para o Corinthians. Então, acho que é todo mundo junto, não é eu, é nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, então a gente pensa no coletivo e as coisas têm acontecido bem. Cássio, por favor.